Um império de 1,5 trilhões de dólares. Esse é o setor global de veículos elétricos. Um gigante liderado pela Tesla, pela BYD e por governos que apostam tudo nas baterias. E do nada, a Mazda afirma ter algo que pode mudar tudo. Não é uma nova bateria, nem um carregador futurista, mas sim uma invenção esquecida dos anos 1950. Uma máquina tão estranha que chegou a ser descartada como um fracasso. Essa é a história do motor rotativo, uma ideia nascida na Alemanha, enterrada pela história e agora ressuscitada para desafiar todo o mundo dos elétricos. A invenção esquecida que insiste em voltar. Imagine um motor tão estranho que a maioria das montadoras o abandonou, e ainda assim tão viciante que criou lendas. Sem pistões, sem trambolhos mecânicos, apenas um rotor triangular girando como um batimento cardíaco mecânico. Compacto, leve e muito mais potente do que aparentava. No papel, era uma revolução. Mas revoluções podem ruir. As vedações falhavam, o combustível evaporava mais rápido do que os donos podiam pagar, e a fumaça poluía o ar. Uma por uma, as empresas desistiram. Todos jogaram a toalha, todos menos a Mazda. Em 1967, ela chocou o setor com o Cosmo Sport 110S, o primeiro carro de produção em série com motor rotativo duplo. Depois veio o RX-7 no final dos anos 1970, e ele não era apenas um carro esportivo, era uma arma cultural. Leve, barulhento e gritando a 9.000 rotações por minuto. Dirigir um era como entrar para uma sociedade secreta. Ouvir um já bastava para se apaixonar. Mas em 2012, o sonho teve fim. O último motor rotativo saiu da linha de produção, sufocado por leis de emissões e problemas de confiabilidade. Era para ser o fim, porque lendas não morrem, elas esperam. Elas ficam como sussurros no escuro até que alguém tenha coragem de trazê-las de volta. E em 2025, a Mazda não está mais sussurrando, está declarando guerra. O rotativo voltou. E desta vez, está mirando direto no coração do império elétrico. Porque a Mazda se recusou a desistir. A maioria das empresas enxergava o motor rotativo como um experimento fracassado. Caro, gastão e mal adaptado para uma era obcecada por eficiência. Mas para a Mazda, o rotativo nunca foi apenas um motor, era a alma da marca. No Japão dos anos 1970, enquanto a Toyota e a Nissan produziam sedãs práticos para as massas, a Mazda escolheu ser diferente, investiu pesado no rotativo, criando carros que pareciam ter vida própria, algo que os motores a pistão nunca conseguiram. O RX-7 não era só mais um esportivo, era a prova de que a Mazda podia encarar os gigantes mundiais com pura inovação. Para uma marca que vivia à sombra das grandes, o rotativo era o seu grito. Existimos e somos relevantes. Mas além do orgulho corporativo, algo mais profundo nasceu. Uma cultura foi criada. Na cena de street racing de Tóquio, nas competições de drift, em oficinas da Califórnia à Nova Zelândia, o rotativo ganhou status quase mítico. Pilotos se viciaram no seu ronco de alta rotação, preparadores levaram o motor ao limite com turbos e comunidades inteiras surgiram para manter a chama acesa. A Mazda não vendia só carros, ela construía um legado. Mesmo com o endurecimento das regulamentações e o fim da produção em 2012, a Mazda se recusou a abandonar a ideia. Ela testou rotativos movidos a hidrogênio nos anos 1990. Em 2023, colocou discretamente um rotativo pequeno no MX-30R EV como extensor de autonomia, provando que ainda estava mexendo nesse conceito. Para quem via de fora, parecia pura nostalgia. Para a Mazda, era missão inacabada, porque em Hiroshima, onde a sede da Mazda ainda está, o rotativo não é visto como um erro, é visto como destino. E destino, por mais que demore, sempre cobra seu retorno. O anúncio de 2025 que mudou o jogo. Em 27 de janeiro de 2025, o CEO da Mazda, Masahiro Moro, subiu ao palco e soltou a bomba. O motor rotativo está de volta. Não era nostalgia, nem teaser para fã. Era uma declaração. A portas fechadas em Hiroshima, a Mazda vinha silenciosamente remodelando o rotativo. Não como relíquia, mas como arma, mirando direto no coração do império elétrico.
O primeiro vislumbre veio em outubro de 2023, no Japan Mobility Show, o conceito Iconic SP. Baixo, elegante, evocando claramente o RX-7, ele escondia algo radical sob o capô. Um motor rotativo duplo combinado a um sistema de propulsão elétrica, compacto o bastante para ficar rente ao chassi, potente o suficiente para entregar 365 cavalos, versátil o bastante para consumir gasolina, biocombustíveis ou até combustíveis sintéticos. Mas em 2025, a Mazda foi além. Moro anunciou a criação de um grupo de desenvolvimento do motor rotativo, com início em 1º de fevereiro, encarregado de refinar a tecnologia para a produção em massa. Engenheiros confirmaram que estão desenvolvendo um sistema de rotor duplo voltado não apenas para híbridos, mas também para aplicações de alta performance. E o mais importante, projetado para superar os maiores desafios. Euro 7 na Europa e Leve 4 nos Estados Unidos. As mesmas regras que mataram o rotativo podem agora ser a prova de sua ressurreição. Fontes da indústria comentaram nos bastidores que a versão de produção do Iconic SP pode chegar já em 2026, desde que a Mazda encontre o modelo de negócios ideal. E para tornar isso viável, a empresa revelou sua estratégia de ativos enxutos, reaproveitando plataformas, reduzindo custos e oferecendo powertrains flexíveis para que o rotativo possa competir de igual para igual com os elétricos a bateria. Não era apenas engenharia, era uma rebelião. Num setor de trilhões de dólares que acredita que o futuro é exclusivamente elétrico, a Mazda subiu no palco e declarou: existe outro caminho, o império dos elétricos. É mesmo tão forte assim? Há mais de uma década, o mundo fala dos carros elétricos como se a vitória deles fosse inevitável. Até 2030, analistas preveem que os elétricos poderão representar 60% de todas as vendas. Governos de Bruxelas a Pequim já escrevem o obituário do motor a combustão. Trilhões são investidos em fábricas de baterias, redes de carregamento e infraestrutura. O império elétrico parece imparável. No trono está a Tesla, a empresa que transformou os elétricos de experiências esquisitas em ícones culturais. O verdadeiro poder da Tesla não está só nos carros, está no ecossistema, supercarregadores atravessando continentes, software que se atualiza sozinho durante a noite e uma base de fãs que trata a marca como um movimento. Depois vem a BYD, o gigante chinês que superou a Tesla em vendas globais. Com cadeias de suprimento próprias e custos de mão de obra mais baixos, a BYD fabrica baterias e carros numa escala que ninguém imaginava. A promessa deles é simples: longa autonomia, por um preço que a classe média pode pagar. Parece invencível, mas todo império tem rachaduras. O carregamento ainda é inconsistente. Nas grandes cidades, os carregadores rápidos se multiplicam. Mas em cidades pequenas, rodovias remotas e países em desenvolvimento, o medo de ficar sem bateria ainda é muito real. A ansiedade de autonomia não é mito, é rotina diária para milhões. E tem também o problema das baterias. Quase 25 a 30% do custo de um elétrico vem do próprio conjunto de baterias. Lítio, cobalto e níquel são extraídos de regiões instáveis, gerando gargalos e escândalos ambientais. Após 7 ou 8 anos, quando a bateria falha, o custo da troca pode ser o mesmo do carro. Até a promessa de zero emissões tem sua falha. Carros elétricos só são limpos quanto mais limpas forem as redes elétricas que os abastecem. Em países movidos a carvão, um carro elétrico pode deixar uma pegada de carbono tão suja quanto um a gasolina. Então, enquanto os elétricos dominam manchetes e políticas públicas, os consumidores hesitam. Eles perguntam: será que vou encontrar carregador? Será que a bateria vai durar? Será que vou recuperar meu dinheiro na revenda? Essas dúvidas são as rachaduras na fundação. E é nessas rachaduras que a Mazda decidiu cravar a cunha do seu renascido motor rotativo. Rotativo versus elétrico. Quem realmente vence? Duas máquinas, duas filosofias, um futuro. A batalha começa pela eficiência. No papel, os elétricos vencem, convertendo mais de 80% da energia armazenada em movimento. O rotativo mal chega a 1/3. Mas a Mazda muda o jogo. Em vez de funcionar o tempo todo, o rotativo opera melhor como extensor de autonomia, girando a velocidades constantes, onde seus defeitos desaparecem e sua resistência brilha.
Depois vem a questão das emissões. Elétricos se gabam de não terem escapamento, enquanto rotativos ainda queimam combustível. Mas a Mazda afirma que seu novo design, com injeção direta, resfriamento avançado e sistemas catalisadores de alta tecnologia, pode reduzir drasticamente a poluição. E quando combinado a combustíveis sintéticos ou biocombustíveis, o rotativo não parece um dinossauro, parece um sobrevivente. Depois, vem a questão da autonomia e do reabastecimento. O campo de batalha que mais importa para os motoristas do dia a dia. Os elétricos prometem de 400 a 500 quilômetros, mas o carregamento pode levar horas. Um híbrido com motor rotativo abastece em minutos e roda quase 1000 quilômetros antes de precisar parar. Essa única vantagem pode fazer compradores ansiosos pensarem 2 vezes antes de irem totalmente para o elétrico. E quanto à experiência, os elétricos são rápidos, são silenciosos, mas para alguns parecem sem alma. O rotativo, por outro lado, grita a 9.000 rotações por minuto, potência sem vibração, envolta numa trilha sonora que o motorista nunca esquece. Os elétricos te movem, o rotativo te emociona. Por fim, o futuro. Os elétricos têm o vento da política a favor. As baterias continuam ficando mais baratas, mas se os reguladores aceitarem combustíveis neutros em carbono, o rotativo da Mazda pode escapar pelas brechas, oferecendo autonomia, som e alma num mundo onde os carros elétricos correm o risco de virar apenas eletrodomésticos. Reação da indústria global. A reação da indústria global foi imediata. O CEO da Mazda não estava apenas anunciando um motor. Ele estava lançando um desafio direto às montadoras mais poderosas do mundo. A Tesla, a indiscutível rainha dos elétricos, se sustenta com muito mais do que carros. Seu domínio é baseado em um ecossistema gigantesco. Uma rede de recarga global, tecnologia de baterias de ponta e softwares que lembram mais o Vale do Silício do que Detroit. No papel, a Tesla não tem por que temer a Mazda. Mas o rotativo introduz uma ideia perigosa, a de que os motoristas talvez não precisem da rede da Tesla. Para compradores ainda inseguros com a autonomia e a falta de pontos de recarga, o plano da Mazda planta uma semente de dúvida. Aí vem a BYD, o gigante chinês que silenciosamente superou a Tesla em vendas globais de elétricos. A fórmula deles é simples, longa autonomia a baixo custo, mas o rotativo da Mazda ameaça inverter essa fórmula. Se a Mazda entregar híbridos com a mesma autonomia por um preço menor, o império baseado em custos da BYD pode enfrentar sua primeira grande ruptura. Para a Toyota e a Honda, a retomada da Mazda soa quase como uma validação. Ambas resistiram em apostar tudo nos elétricos, investindo em híbridos, hidrogênio e múltiplas alternativas. A ousadia da Mazda fortalece esse argumento. A combustão ainda pode evoluir e o futuro talvez não pertença apenas aos elétricos. Mas na Europa, a reação é diferente. Gigantes como BMW, Mercedes e Audi já investiram bilhões em programas elétricos, comprometendo-se com metas climáticas rigorosas da União Europeia. Se a Mazda provar que um híbrido rotativo atende aos padrões Euro 7 e ainda entrega maior autonomia com menor custo, essas empresas podem ser forçadas a repensar se suas apostas nos elétricos não foram precipitadas. O anúncio da Mazda não derrubou o império elétrico, mas abriu uma brecha. Alguns veem como ameaça, outros como salvação. E em todo lugar, da Califórnia a Stuttgart, de Xangai a Hiroshima, o mundo agora observa uma montadora menor, sem nada a perder, desafiando a ordem global. Paixão ou política? Quem decide o futuro? Para entusiastas, engenheiros e reguladores, o motor rotativo nunca foi apenas uma máquina. Para alguns, é identidade. Nos encontros automotivos no Japão, a chegada de um RX-7 ainda causa alvoroço. Celulares se erguem, motores roncando, e por um instante, décadas de história automotiva ganham vida de novo. São esses os fãs que se recusaram a deixar o rotativo morrer, que tunaram, reformaram e trocaram peças só para manter sua voz viva.
Para eles, o anúncio da Mazda em 2025 não foi só uma notícia, foi uma redenção. Dentro da sede da Mazda, em Hiroshima, essa conexão é ainda mais profunda. Engenheiros que viram os reguladores matarem o rotativo se recusaram a desistir. Nos anos 1990, testaram versões movidas a hidrogênio. Em 2023, colocaram discretamente um pequeno rotativo no MX-30R e V. Cada tentativa foi uma rebelião silenciosa, uma forma de sussurrar: esse motor ainda importa. A persistência deles finalmente deu frutos. Mas além das oficinas e pistas de testes está o verdadeiro campo de batalha: os corredores do poder. Em Bruxelas, Washington e Pequim, os reguladores estão escrevendo as regras para um futuro sem escapamentos. Para eles, a aposta da Mazda é mais do que uma curiosidade técnica. É a pergunta sobre se a combustão pode ou não sobreviver em um mundo desenhado para o silêncio. Combustíveis sintéticos, biocombustíveis, promessas de carbono neutro, tudo será testado não em laboratórios, mas nos parlamentos. E assim, o retorno do rotativo se torna mais do que um ressurgimento técnico. É um embate entre paixão, política e persistência. De um lado, fãs e engenheiros que se recusam a deixar ir. Do outro, governos exigindo um amanhã mais limpo. E no meio está a Mazda, ousando desafiar ambos. O rotativo pode mesmo destruir os elétricos? O caminho do rotativo da Mazda não é uma estrada reta. Ele se divide em rotas que levam a destinos bem diferentes. Na primeira, o rotativo vira um desafiador de nicho. Os híbridos e esportivos da Mazda conquistam entusiastas, motoristas de longas distâncias e regiões onde os carregadores ainda são escassos. Enquanto os elétricos dominam os holofotes, o rotativo segue na sua pista, um batimento do passado ecoando no futuro. Não derruba o império, mas lembra que ainda existem desafiantes. Engata a segunda marcha e as apostas aumentam. Os combustíveis sintéticos se tornam acessíveis. Barreiras de emissões como Euro 7 e Leve 4 nos ILAE-UAS são superadas. Os híbridos da Mazda chegam mais baratos que os elétricos e, de repente, famílias, não só fanáticos, começam a escolher o rotativo. A adoção de EVs desacelera, políticas hesitam, a indústria se divide entre duas estradas, elétrica e combustão. E então vem a zona vermelha, o cenário que ninguém espera. As cadeias de suprimento de baterias colapsam, as redes de carregamento travam. As redes elétricas lutam para se descarbonizar. Ao mesmo tempo, a Mazda aperfeiçoa o rotativo e gigantes como Toyota e Honda entram na briga. Os reguladores aliviam a pressão e a combustão não apenas sobrevive, ela volta com tudo para o centro do palco, reescrevendo as regras da corrida. Ninguém sabe qual estrada o mundo vai seguir, mas uma coisa é certa: a Mazda forçou a indústria a reduzir a marcha e repensar sua rota. O império elétrico já não corre mais sozinho, e o futuro da mobilidade agora tem mais de uma pista. Conclusão: a batalha pelo futuro. Em 2025, a Mazda não apenas reviveu um motor, ela reviveu uma pergunta que o mundo achava que já estava respondida. Os veículos elétricos são o destino inevitável do transporte, ou ainda há espaço para a combustão, renascida, reinventada e desafiadora? O retorno do rotativo não é uma vitória garantida. Os elétricos têm um impulso, a política e um ecossistema trilionário a seu favor. Mas a Mazda atacou nos pontos mais fracos do império: a ansiedade com a autonomia, os desertos de recarga e o simples desejo humano por paixão ao volante. O que acontece agora é maior do que a Mazda. É sobre se a inovação precisa seguir um único caminho ou se múltiplos futuros podem coexistir lado a lado. Então as linhas de batalha estão traçadas. De um lado, a marcha silenciosa da eletrificação. Do outro, o grito rebelde do rotativo. Qual futuro você escolheria para dirigir?